Bem-vindos ao apartamento Urban. Aqui no apartamento, nós tínhamos alguns rebaixos e alguns caixotes que nunca ficam muito interessante. Então, a ideia é sempre esconder esses itens. Então, o que a gente fez? Aqui, na parte do hall, a gente manteve o rebaixo, né, que era toda essa parte por conta de hidráulica que a gente acaba tendo no banheiro, né, da parte de cima. E aí, nessa parte de cá, a gente tinha um segundo caixote que ia de fora a fora. Então, para esconder isso, a gente trouxe, né, essa sanca vindo mais para frente. A gente trouxe uma cor diferente também para dar uma questão mais decorativa e o resultado ficou super interessante. Mais um detalhe que a gente tem para esconder caixote foi essa questão aqui, que a gente tinha um caixotinho bem pequenininho aqui em cima. Então, eu trouxe esse caixote de fora a fora, desci ele até embaixo no chão, aproveitamos esse lado de cá para descer toda a infra do ar-condicionado, que chega na condensadora no lado da varanda. E aqui a gente criou esse item decorativo iluminado. Então, mesmo tendo esses detalhes que não são muito interessantes, a gente consegue dar uma solução e acaba ficando realmente um projeto único. Na sala nós escolhemos um sofá super confortável, ele é retrátil, ele tem as próprias almofadinhas e o tom do cinza dele super combina com o tom do canto alemão, o tom também das cadeiras, né, que é um cinza um pouquinho mais clarinho, né, e também aqui com o cimento queimado. Então ficou um apartamento com detalhes de cinza. A gente trouxe a madeira no painel, que é a mesma madeira que a gente trouxe na ilha. E ainda aqui na cozinha, nós criamos um nicho especialmente para a geladeira, para que ela ficasse embutida. Então, quando a gente faz esse tipo de intervenção, a gente precisa sempre lembrar de ter um respiro nas laterais, né? Tanto pela questão de aquecimento e a porta poder abrir, né? Ela sempre tem um espacinho, né, para fazer a abertura, então é importante deixar esse espaço, não pode ficar coladinha. A gente trouxe aqui também para essa cozinha um design bem clean, bem retinho, bem contemporâneo, toda branquinha, e mesmo ela sendo branquinha, você percebe que não falta elemento, né? Ela consegue ser bonita, mesmo sendo bem clean, bem elegante. A gente trouxe essa bancada ultra compacta no branco. Ela tem um design bem fininho, então fica bem interessante utilizar ela sem a saia. É uma bancada também que você pode utilizar caso você seja uma pessoa um pouco mais estabanada em questão de deixar item cair, limpar mais tarde, ela não mancha. Ela é uma bancada que pode ir em área de sol também, né, diferente do quartzo branco, que o quartzo branco não pode porque ele amarela. A gente trouxe aqui uma lava-louça bem grande, 14 serviços, e para aproveitar o espacinho aqui superior, a gente fez uma gavetinha, né? Então acaba fazendo nicho e a gente cria uma gavetinha. Aqui a gente tem um forno, né? Hoje em dia a gente acaba não utilizando fornos muito grandes, né, quando o cliente pede, e no dia a dia acho que ninguém utiliza mesmo, né? Um forno muito grande. Então a gente tem aqui esse forno menor e para utilizar o espaço restante a gente criou esse gavetão inferior. As portas com cava superior, que não junta nenhum tipo de sujeira, isso é importante. Fazer a cava sempre assim lisinha, sem a junção de outra madeira, para não ficar juntando sujeirinha, né? Então aqui você não tem o problema de limpeza. Essa torneira também é bem interessante porque a gente consegue puxar ela, fazer uma limpeza mais fácil, né, da cuba. É uma cuba de 50 por 40 também, que eu acho que facilita muito no dia a dia. O dispenser, né, que já deixa tudo mais organizado. A gente tem aqui também a torre de tomadas, que deixa também o ambiente mais clean. A lixeirinha, que facilita bastante. A calha úmida, de 1,5 m também. Então, apesar de ter a lava-louça, a gente acaba utilizando no dia a dia, né? Bastante itens mais
Mas o dia a dia que tem que ser mais prático, então já lava, já coloca aqui. Aqui a gente também trouxe a bancada vindo até o final. E aqui a gente fez o tanque. Então, como é algo que a gente utiliza pouco, a bancada vem inteiriça, né? Faz essa continuidade, o apartamento fica mais amplo. E no dia a dia, quando precisar, só tira aqui a tampinha e consegue utilizar o tanque. Aqui na parte inferior, a gente também escondeu a lava e seca. Então, ela fica escondidinha aqui no dia a dia. E para iluminar essa parte da bancada e ter uma iluminação mais interessante ali para você poder cozinhar, a gente coloca o LED, né? A gente utilizou aqui o 4000 kelvins, que é uma luz um pouquinho mais de atenção. Ela ainda é amarelinha, mas ela é um pouquinho mais de atenção, né? E também a gente gosta de utilizar bastante o depurador alinhado, né? Então a gente faz realmente um nichinho, né, como se fosse um nichinho para ele aqui dentro, e ele fica alinhado, né? Então o móvel ele fica por completo retinho, né, sem nenhum tipo de dente. E essa é a varanda do apartamento. Então, em questão de materiais, a gente não mudou parte de parede por conta de fachada, que não era permitido, mas nós trocamos todo o revestimento do piso, fizemos aqui uma bancadinha para servir de apoio para a área de churrasqueira. Então o churrasqueiro tá aqui, ele consegue apoiar os itens na parte de cá, e também um mini tanquinho para lavar os itens de churrasqueira, né, aquela mão mais suja que não quer trazer para dentro de casa. Então aqui a gente tem uma mini bancada esculpida, e abaixo dessa bancada nós temos a secadora de roupas, então acaba ficando muito prático para cliente, ela lava na lava e seca e traz aqui para fora para realmente ter uma secagem mais rápida, né? Trouxemos duas gavetinhas para servir de apoio também com os materiais. Aqui em cima, duas prateleiras com a iluminação, com alguns itens da cliente, as plantinhas, que é uma área super iluminada, então fica bem interessante para colocar esses itens. Do lado oposto, nós temos a condensadora. Colocamos aqui o envidraçamento, né, o aquário que a gente chama para esconder esse item, né, e acima a gente fez como se fosse um barzinho, né, então ela consegue utilizar para decoração, já usa para colocar os itens de bar e acaba ficando prático no dia a dia, né, para acabar tomando alguma coisinha aqui fora, né, é bem gostoso. E nós trouxemos aqui no hall de entrada esses penduradores que são da Orui. Ele é feito à mão, em couro, né? Então traz novamente os elementos naturais, a cor preta, né? Que combina com os outros elementos. Aqui nós temos o espelho em formato orgânico, em madeira natural. Aqui nós temos a iluminação, né? Então ela joga a iluminação para a parede e volta a uma luz mais confortável, também no metal preto. E nós criamos um lavabo que o prédio ele já entregava, né? A infra, porém quando o primeiro proprietário comprou, não havia o lavabo, tudo era cozinha. Então, na necessidade da nossa cliente, era realmente voltar e ter esse lavabo. Então, a gente trouxe ele aqui para a área do hall, né, ainda no cimento queimado, né, trazendo aqui a continuidade que vai para a sala. E a gente trouxe essa porta que corre. Todo o pórtico de entrada tem também, novamente, essa questão da curva, né? E assim que a gente entra no lavabo, a gente tem na parte interna a mesma madeira que nós temos no painel da sala, então cria essa conectividade, né? O puxador também com detalhezinhos com os cantos arredondados. A bancada, ela é uma bancada esculpida no porcelanato Grey Marble da Portobello Shop. E pra gente ainda ter, como é um espaço mais enxuto, né, um espaço pequenininho, a gente conseguiu ainda fazer uma bancada menorzinha, né, com uma boa área pra lavar a mão. E aqui a gente trouxe uma bancadinha, né, pra pessoa poder ter aqui a toalhinha, os itens do dia a dia, uma decoração, pra ficar bem prático. A ideia foi que ele realmente fosse um ambiente confortável, né? Uma área diferente. Então a única iluminação que a gente trouxe nesse lavabo é o perfil de LED instalado na lateral. Então aqui a gente tem um shaft, né, que a gente não pode mexer, da construtora, mas a gente utilizou ele para trazer essa iluminação vertical, que conversa novamente com a iluminação que está na sala. E abrindo a porta mimetizada do painel, a gente já entra no corredor
da área íntima do apartamento. Aqui no teto nós criamos somente um ponto de luz, que seria essa sanca. Então fica uma luz realmente bem aconchegante, bem baixinha para utilizar no dia a dia. E vindo aqui para a área do quarto, nós trouxemos esse armário, que ele é bem grande, espelhado. Nós colocamos também todos os detalhes dele bem fininho em preto, então traz uma contemporaneidade bem interessante. O espelho traz uma amplitude enorme e uma iluminação indireta para a cliente poder utilizar durante a noite, bem confortável. Vindo aqui ao fundo, nós tínhamos um caixote que a gente conseguiu aproveitar para guardar sapatos, então a cliente vem, abre aqui essa portinha, uma portinha ventilada, tem os sapatos lá ao fundo com corrediça, então fica bem prático para acessar a parte que está mais para frente, os sapatos que estão mais para o fundo, então ficou bem interessante. Aqui na cabeceira, nós trouxemos arandelas também bem delicadinhas, só para cumprir essa função, né, de iluminação, para ler um livro, algo bem delicado. Do outro lado do quarto, a gente criou um segundo espaço aqui no apartamento, tanto para penteadeira quanto para escritório. Então a cliente consegue sentar aqui, né, trabalhar no notebook. Tem aqui um segundo espaço mais para bijuteria, para maquiagem, que fica bem prático para ela. A iluminação nesse espelho orgânico também. Então você consegue sentar aqui, trazer essa iluminação para o rosto. E a mesinha a gente trouxe na mesma ideia, né? De fazer a curva, né? Então a gente vem com ela retinha e faz toda essa curva na lateral e chega até o chão. O banquinho também com toda essa ideia de curva, né? O linho, detalhes em preto. E o criado mudo que vai até o final. Então criou aqui um desenho um pouquinho mais diferente, né? Trazendo madeira, o cinza e também o branco. Aqui no outro lado do quarto, em frente à cama, nós criamos um painel em marcenaria, né? Esse é o branco TX, então ele embute um pouco aqui a TV, né? A gente criou um nicho dentro desse painel e colocamos novamente uma iluminação, né? Então o cliente tem várias opções interessantes para ele fazer a cenografia que ele quiser no quarto. No banheiro da suíte do casal, a gente trouxe o toalheiro térmico para 2 toalhas, né, com a conexão direta aqui. Ele no cromado, então todos os itens metálicos são cromados, né. O tom, a gente saiu um pouquinho do cinza, veio um pouquinho pro creme, mas ainda é um creme que tem um fundinho mais cinza também, né, com os desenhos um pouco mais de pedra, marmorizado, então traz essa questão mais natural, né. A gente criou aqui 2 cubas, né? Antigamente era uma cuba só, a gente criou 2 cubas com a pedra sinterizada também, então ela é bem fininha, né? A espelheira para caber bastante itens. Nós trouxemos também a iluminação superior, né? Para ficar mais fácil para barbear, mais fácil para fazer uma maquiagem, né? A gente colocou também uma cuba que ela é super simples, da Deca, tem um custo super bom. Mas, mesmo assim, ela continua ficando bem clean, né? Não tem necessidade de colocar uma cuba super elaborada. E para deixar ela com um detalhe bem legal, a gente colocou aqui essa canoplinha, né? Para esconder o ralo. Outra solução interessante que nós trouxemos aqui para esse banheiro também foi a instalação de uma caixa de som. Então, bem alinhada aqui ao centro da iluminação, a gente trouxe essa caixa, né, que é um pedido da nossa cliente para ela poder tomar banho ouvindo uma música, né, com a cromoterapia. Então acaba ficando realmente uma atividade, né, uma sensação, é um momento mais de aconchego, de descanso, né, e ela consegue fazer aqui todas as escolhas dela, né, colocar USB, SD card, então tem todo um apoio aqui para o som. Aqui na área do box, nós criamos o nicho iluminado, né, então sempre que você vai criar o nicho iluminado, é interessante que tenha um espaço ideal para você colocar o reator, né? E questão de nicho, a gente sempre pede para o empreiteiro trazer uma leve queda aqui para baixo, para assim que você colocar os itens não ficar aquele molhado ao fundo, né? Então a gente pede uma inclinação de 1%. A gente trouxe o porcelanato amadeirado no piso e ele sobe aqui nessa área
oposta, né, do espelho. Sobe para cá e vira para esse lado. Então aqui virou um caixotinho, né, que desce até o chão. Na parte de iluminação, a gente trouxe também a cromoterapia, que eu acho bem interessante, né? O pessoal gosta bastante. E o chuveiro de teto. Quando você traz um chuveiro de teto em um apartamento, você tem que sempre pensar muito bem na questão da altura desse chuveiro, né? Então a gente precisa de um bracinho bem pequenininho para a pessoa poder tomar banho aqui e não ficar, né, com o chuveiro super em cima da cabeça. E agora eu vou mostrar para vocês uma nova suíte que foi criada, né? Era um banheiro à parte que nós integramos a suíte e criamos aqui realmente um quarto já junto com o banheiro. Aqui é um quarto infantil, então nós temos novamente a solução, né, de esconder aquela caixa, né? Então a gente trouxe aqui novamente a sanca, né, escondendo um caixote que nós tínhamos ao fundo. Subimos o cimento queimado na parede, viramos nessa sanca, então ficou bem aconchegante, bem clean, né? Trouxemos novamente a cabeceira estofada, como é também na Suite Master. Um super criado mudo aqui para criança, né? A cama ficou com uma carinha de sofá, né? Aqui a gente tem uma área de estudos, novamente com aquela madeira um pouquinho, com um tomzinho de mel, né? Conforme a gente tem no quarto do casal. Aqui nós temos um baú, né? Então ele consegue aproveitar para estudar, consegue aproveitar para guardar os itens. A TV ficou super bem posicionada aqui, de frente para a cama. Ele também tem uma iluminação aqui para apoio, né? Caso queira deixar tudo desligado, ligar somente aqui. Nós criamos também esse armário em L, que aproveita super o espaço também. E logo na área da entrada, a gente tem essas prateleirinhas aqui iluminadas para colocar os itens que ele mais gosta, né? As decoraçõezinhas, as fotos. E no banheiro, nós trouxemos aqui o quartzo cinza Nimbus, que conversa bem com o nosso revestimento, né? Que é um revestimento cinza também, porém num tomzinho mais marmorizado, né? Na área do box, nós fizemos também todo o piso em madeira, né? No porcelanato que imita madeira, sobe e também faz a lateralzinha, né? Conforme na Suite Master, né? Todos os metais no cromado, a iluminação superior, né? Para ele poder enxergar melhor ali, para lavar um rosto, toda a espelheira. Aqui a gente tem a iluminação inferior também, para ele criar uma cenografia interessante, né? E como o banheiro ele é menorzinho, o que a gente criou aqui de legal? Quando a pessoa está utilizando o vaso, ela já tem aqui todo um suporte lateral para colocar papel higiênico, para colocar os itens do dia a dia, né? E também o toalheiro térmico duplo, né? Para ele poder ter uma toalha seca, uma toalha quentinha para utilizar no inverno. E nesse banheiro, por ele não ter janela, a gente coloca o vento kit, né? Deixa eu inclusive desligar ele. Então a gente sempre deixa o vento kit em interruptor separado, né? Assim você consegue tomar um banho sem o ruído, aí você sai e liga o vento kit para tirar todo o vapor, né? A gente sempre deixa colocar um vento kit um pouco mais forte do que seria o necessário para o ambiente, para ele secar rapidinho, né? Todas as paredes, o box. E isso já faz toda a ventilação forçada do apartamento, né? Não tem a necessidade de ter uma janela. Para a gente ter uma amplitude maior, a gente trouxe esse box, né? Quase até o teto, né? Para trazer essa amplitude com o perfil cromado. E aqui na parte do box, a gente tem o ralo linear metálico, o nicho novamente com a inclinação aqui para realmente não ficar nada empoçado ao fundo, né? O perfil de LED, né? Sempre lembrando que a fonte ela vai ficar sempre próxima ali de uma iluminação, algo que você possa retirar depois. Aqui na área do escritório, nós criamos uma bancada em L,
para que os dois adultos da casa, né, pudessem trabalhar juntos ao mesmo tempo, mesmo tendo a opção de uma pessoa trabalhar no quarto, né, com o notebook. Nós temos essas duas posições aqui. Novamente, a gente trouxe todas as quinas aqui arredondadas, né, um ângulo bem grande, né, para você não esbarrar, ter essa carinha mais confortável. Aqui nós temos um gaveteiro, um espaço para CPU, né, que agora nós temos uma mala, mas ficou bem encaixadinha. Aqui toda a área técnica, né, do escritório, né, que eles têm bastante itens de tecnologia, né, então ficou mais aqui em cima. Novamente, nós temos um caixote na área superior, então a gente trouxe novamente essa solução de colocar um rebaixo, trazer a luz superior, né? No caso, a gente trouxe na sanca uma iluminação 3000 kelvins, que é uma iluminação mais amarelinha. Então, caso eles estão trabalhando aqui e precisa de mais calma, né? Tá mais tranquilo, liga essa luz. Se precisar de mais foco, que é uma luz mais forte, liga essa que é a 4000 kelvins, né? E para quem tá sentado aqui, fica super prático. Eu quero mais atenção, liga aqui na bancada mesmo. Essa área de cá, a gente criou alguns nichos na lateral para colocar decoração. Aqui também são alguns itens decorativos da cliente que ela gosta, o Funko Pop, os livros infantis, né, do filho. Então, ficou tudo bem organizadinho aqui na área do escritório. Todo o puxador aqui passante na área inferior. O armário, ele vem também lembrando os painéis, né, da casa. Então, ele vem em madeira, faz a curva aqui na lateral, né, e ficou realmente um bloquinho assim em madeira. Nessa área de cá, nós trouxemos uma portinha para colocar, né, alguns itens de limpeza, né. No caso, a cliente tem um aspirador de pó que ele precisa ficar ligado na tomada, então lá dentro a gente já tem uma tomadinha, ela coloca guardadinho lá, já carregando, né? Ele não tem fio, então fica, toda vez que ela tira já tá carregado. E aí, vocês gostaram do tour? Comenta aqui embaixo que eu adoro responder os comentários de vocês. Não deixa de curtir e encaminhar para aquele seu amigo que vai reformar.